Boa noite a todos. Uma grande alegria para mim poder estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês. E hoje eu trouxe um tema para a gente refletir, que é nossa relação com Deus e nossa saúde. Essa nossa conversa, eu já trouxe ela em um outro momento, numa palestra da Associação Médico Espírita. Então vocês vão ver que ela vai ter um conteúdo científico ali no meio, mas ele vai se encaixar, tá? Então não achem estranho. Esse tema, nossa relação com Deus e nossa saúde, ela é de fundamental importância, porque afinal de contas, nós somos filhos de Deus. E melhorar a nossa relação com o nosso Pai nos traz saúde, tanto física quanto mental, emocional e espiritual. Mas, para a gente dar início à nossa conversa, eu quis trazer uma história que está no livro Jesus no Lar, que é de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Essa nossa história está no capítulo A Resposta Celeste. Bartolomeu, querendo entender um pouquinho a respeito da providência divina, pergunta a Jesus, sobre Deus, e Jesus conta uma história para ele. Conta uma história de um ancião que ia de vila em vila para levar a palavra celeste. E ele sempre caminhava na companhia de seu fiel amigo, que era o cachorrinho. Só que essas distâncias muitas vezes eram bastante longas, longe de uma cidade da outra, né? E certa vez, ele percebendo que anoitecia, que ele estava próximo às florestas e queria passar por esse caminho, ele resolve fazer um pedido ao Pai, um pedido a Deus para que ele pudesse ser amparado nessa jornada e seguir adiante. A noite fechada, sem ar, ele percebeu a existência de uma larga e confortável cova, e ele resolveu ali se instalar com o seu animalzinho para dormir e poder descansar, porque afinal de contas a noite parecia bastante escura. Mas, em se deitando e se ajeitando, uma nuvem de moscas vorazes os ataca, fazendo com que ele tenha que sair daquela cova e retomar o caminho. O ancião retornou a jornada quando se deparou com um volumoso riacho à sua frente, numa estrada que se via por cabo, para um lado e para o outro. E após a ponte, ele visualizou um terreno mesmo escuro que parecia lindo, parecia um lençol branco, e ele decidiu então pegar o caminho da ponte. Mas ao quase adentrar a ponte se parte e ela se arrebenta e ele tem que tomar o outro caminho. Então ele segue na noite escura e acha à sua frente uma árvore bastante frondosa. E como ele percebeu que estava próximo à tempestade, os trovões, ele resolve se instalar ali com seu amigo. Só que a ventania começa muito forte e essa árvore se parte. E ele, agora, depois da chuva, precisa seguir viagem molhada. Mas ao longe ele avista um casebre com uma doce luz e resolve então ali pedir asilo. Ele insiste, mas o dono do casebre diz que não pode aceitar, porque ele não pode aceitar viajantes no meio da noite. E por mais que ele implorasse, ele recebeu um não. E ele fica então nas cercanias dessa casinha, embaixo de uma árvore, com o seu cachorro. Mas, porque os trovões eram muito altos, o cachorro foge e ele fica sozinho. Quando ele se depara com isso, ele chora. Chora e se sente esquecido por Deus, porque afinal de contas ele havia pedido proteção e agora até o seu amigo havia ido embora. E quantos de nós muitas vezes nos sentimos assim?
Diante das dificuldades da vida, diante das dores da vida, muitas vezes nos sentimos revoltados, tristes, sem esperança, com pensamentos de desânimo. E às vezes, a depender da dor que nós experimentamos, a gente cultiva esse sentimento de revolta lá no fundo, quieta, meses, anos, por coisas que não deram certo, por situações que nós experimentamos, e cultivando esses pensamentos, nós adoecemos. Deixa eu só pegar aqui uma coisa. E nós adoecemos porque nós vamos passar pelas dores. Afinal de contas, nós vivemos num planeta escola, e num planeta que é transitório, onde nós vamos ter reveses. E quando nós nos deparamos com isso e criamos esses sentimentos de tristeza, nós adoecemos cada vez mais. Mas é importante a gente fazer uma diferenciação entre o que é sofrimento e o que é dor. A dor que nós experimentamos é o evento, é o luto, é a doença física, a solidão. Já o sofrimento é a emoção e o sentimento diante daquela dor. E isso é muito individual. Por mais que as pessoas muitas vezes experienciem a mesma sensação de dor, o mesmo evento, né, como as tragédias, por exemplo, que experienciam o mesmo evento traumático, cada um vai ter uma reação diferente. Porque cada um interpreta de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua maletinha pessoal, né? Então, esse sofrimento ele pode ser maior ou menor, a depender de nós, a depender das nossas visões de mundo, a depender das nossas próprias limitações. E quando nos falta fé diante desse sofrimento, porque a nossa visão diante dessa dor está sendo apenas de desesperança, de melancolia e de desespero, essa dor ela vai ser cada vez maior. E a dor, sendo cada vez maior, não vai ter espaço para a gente achar uma solução para a gente resolver essa dor. A gente vai ficar cada vez mais cultivando esse sofrimento e aumentando ele, sem achar as saídas. E aí nós adoecemos. Nós adoecemos fisicamente, espiritualmente. É muito comum dentro dos consultórios a gente observar pessoas que vão iniciar um quadro depressivo depois de um evento de dor, depois de uma separação, depois de uma doença, né? Vão experienciar essa depressão por não ter gerenciado adequadamente aquele evento de dor. E vai ser apenas quando nós olharmos para essas dores como eventos passageiros, quando nós nos retirarmos na posição de vítima diante desses sofrimentos, é que nós vamos conseguir ouvir a amorosidade de Deus, que está ali para nós. Porque Deus nos consola, Deus nos ampara, sempre. E esse amparo divino, ele nos sustenta. Ao passo que a revolta e o desespero contra Deus vão nos adoecer. Se sentir acolhido por Deus, se sentir parte da criação e se sentir herdeiro de Deus efetivamente, nos permite ter muito mais resiliência, muito mais propósito de viver. Porque assim esses sofrimentos vão se tornando cada vez menores, porque eles serão passageiros, porque eu sei que apesar de tudo, eu tenho quem gerencia a minha vida, que é Deus, que é de infinito amor. E é importante que nós nos entreguemos a esse Pai amoroso, para nos tornarmos cada vez mais saudáveis e termos uma mudança de postura diante das dores que nós experimentamos. Bom, isso talvez não seja tão novidade para vocês, né? Isso as religiões, os templos religiosos, eles nos passam.
Mas e a ciência? Será que ele vem contribuir para esse pensamento que nós aprendemos dentro das nossas religiões? O que os estudos científicos falam a respeito disso? Eu separei aqui alguns bastante interessantes estudos científicos para a gente ter uma ideia. Esse estudo que vocês estão vendo aqui é um estudo que foi feito com pacientes com transtorno bipolar. Esses pacientes, a bipolaridade é uma doença crônica em que a gente vai ter oscilações de humor. E os quadros depressivos dentro desse transtorno. Qual foi a ideia? A ideia é avaliar o quanto a religiosidade impacta na vida dessas pessoas e reduz as chances de depressão. E o que se percebeu? Que o coping religioso positivo, ele diminui em 4 vezes a chance do paciente bipolar entrar em depressão. O coping religioso são as estratégias que nós utilizamos, religiosas, para superar uma dificuldade. Então, quando os pacientes conseguem fazer isso, têm esse coping positivo, eles têm 4 vezes menos chance de depressão. Mesmo pacientes com fator de risco, porque eles estão dentro do transtorno bipolar. E aqueles pacientes que ainda consideram a religiosidade muito importante na sua vida, foi visto nesse estudo que reduzia ainda mais, 5 vezes menos chance de depressão. Claro, pessoas que não têm uma boa estratégia religiosa para a superação, que seria o coping negativo, vão ter piora na qualidade de vida. E esses mesmos pacientes foram acompanhados por 2 anos. E qual que era a ideia também desse estudo? Era não só ver se esses pacientes ainda iam ter depressão, mas avaliar a qualidade de vida deles depois disso. E o que se percebeu depois de 2 anos? Que o aumento do coping religioso continuava reduzindo a chance desse paciente ter depressão, 2 anos após a primeira avaliação. E se percebeu também, na hora de avaliação de qualidade de vida, que esses pacientes tinham 10 pontos a mais na qualidade de vida física, mental, social e ambiental. Então, olha a religiosidade e a espiritualidade proporcionando muito mais qualidade de vida, mesmo para pessoas com patologias, com distúrbios psiquiátricos. Claro, o coping negativo acaba também reduzindo bastante a qualidade de vida. Olha a importância da gente ter um bom relacionamento com a nossa espiritualidade, né? Esse é um estudo também bastante interessante, que foi um segmento dos pacientes filhos de pais com depressão grave. Hoje a gente sabe que a depressão tem características genéticas, então o fato de eu ter pais com depressão aumentam a minha chance de ter depressão. E eles avaliaram essas pessoas que tinham esse fator de risco. E o que se observou? Que o grupo que considerava espiritualidade e religiosidade importante tinham 10 vezes menos chance de desenvolver transtorno depressivo. Ou seja, eu carrego uma genética de depressão, mas a minha espiritualidade, a religiosidade diminuem em 10 vezes a chance de eu ter algum evento de depressão. Esse é um braço desse estudo onde eles pegaram essas pessoas e fizeram uma ressonância dessas pessoas. E o que se sabe hoje? Que a depressão ela pode reduzir algumas áreas de córtex cerebral. E qual foi o resultado desse estudo? Que esses pacientes que tinham uma boa valorização da sua espiritualidade tinham um aumento do córtex cerebral. Naquelas áreas que se esperava que estava diminuindo, afinal de contas, eles têm uma genética, né, que colaborava para isso. Olha que interessante, né? Mudança de estrutura cerebral. Esse aqui é um estudo brasileiro que avaliou em São Paulo 1.500 idosos de baixa renda, em que se percebeu que frequentar um templo religioso reduz pela metade o risco desses pacientes terem transtorno mental. É um estudo 1.500 idosos, né? Então, olha o impacto que tem na terceira idade. Não só, e eles conseguiram excluir, não só o efeito de socializar, né? Porque o ir na igreja também tem essa questão de socializar, mas esse não foi a única causa. Então, realmente a religiosidade é importante para todos. Lembra que nós discutimos sobre dor e sofrimento? Né? Quando a gente pensa num paciente em hemodiálise que vai ter que ir
3 vezes na semana, ir lá, ficar sentado na poltrona, trocar o sangue, né? Deixar a máquina limpar o sangue dele. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa num evento de dor, né? Você tem que parar suas atividades para ir lá fazer hemodiálise. Mas foi avaliado a felicidade nesses quadros. E o que se percebeu também? Que a religiosidade, o senso de coerência com a sua religião aumentam a felicidade dos pacientes em hemodiálise. Olha a possibilidade da gente fazer redução de sofrimento associado quando a gente tem espiritualidade. Esse já é um estudo que já foi bastante divulgado, ele é um estudo brasileiro também, com 12 mil estudantes, em que relacionando religiosidade com o uso de drogas, né? E se percebeu, eram estudantes universitários, se percebeu que não ter um envolvimento religioso dobra as chances de se envolver com drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E esse estudo eu acho sensacional, foi um estudo de segmento de 1996 até 2010, então um estudo, né, de grande porte que avaliou quase 90 mil enfermeiras. A enfermagem é uma profissão da área da saúde que aumenta os riscos de depressão, ansiedade, porque é uma profissão que exige muito. E o que se observou com essas enfermeiras? Que quem nunca frequentava um templo religioso morreu 7 vezes mais de suicídio. Olha o impacto de ir na igreja uma vez ao mês, ao menos. Essa era a variável que ele estava avaliando, né? Então, uma vez ao mês reduzir em 7 vezes o risco de suicídio. E o que eles conseguiram, porque foi um estudo, é um braço grande, isso é um estudo de Harvard, o que eles conseguiram? Isolar, e eles não encontraram outro fator com tamanho impacto para o suicídio quanto a espiritualidade. Mas e Deus, né? Porque nós estamos falando de ir na igreja, ter a sua espiritualidade. E Deus? A gente sabe que as religiões, elas nos ligam a Deus. Elas nos fazem nos aproximar de Deus, né? Elas estimulam o nosso propósito de vida, estimulam a nós sermos pessoas melhores, nos lembram, inclusive, das leis divinas que vão estar adormecidas em nós. Mas será que essa experiência religiosa, ela é o suficiente para a gente melhorar a nossa relação com Deus e ter mais saúde? Eu gosto de fazer uma comparação, que ela não é minha, mas eu queria trazer ela hoje, de que Deus é o oceano. Então, quando nós vamos na igreja, quando nós estamos no templo religioso, é como se nós estivéssemos contemplando o oceano da praia. É lindo, é infinito, causa uma sensação de bem-estar, olhar para o mar, mas essa experiência apenas de olhar para o mar, de contemplar Deus apenas, não se compara à experiência de mergulhar no sentimento de Deus, de adentrar na essência de Deus. Porque quanto mais a gente está imerso nesse amor que é Deus, mais nós vamos estar em harmonia com Ele. E não tem como existir saúde sem harmonia. Não tem como existir saúde sem conexão com o Criador. Porque nós somos criaturas. Somos filhos de Deus. Se nós perdemos essa conexão com a fonte criadora, nós não estamos mergulhados nessa energia e nesse amor de Deus. E nós adoecemos. E aí eu faço uma pergunta para vocês: como que nós vamos fazer esse mergulho? Porque muitas vezes nós racionalizamos bastante a nossa relação com Deus. E como a gente vai mergulhar? Será que é só pegar um equipamento e se jogar? Eu trouxe algumas reflexões para a gente pensar nesse nosso mergulho. Joana de Ângeles, nesse livro também, Filho de Deus, nos questiona: considerando-se a tua ascendência divina,
Já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Isso é extremamente importante para que a gente faça esse mergulho de entendermos que nós somos esses filhos e somos herdeiros de tudo o que Deus fez. Então nós somos riquíssimos e nós precisamos valorizar isso. Joana de Ângeles, ainda nesse livro, acho que eu gosto, né? A leitura inicial foi ele. Ela nos diz assim, que o teu dever é te fazeres receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presentes, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquiste. Dispõe de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance, todavia, são importantes, se não imprescindíveis para lográ-lo, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti. Olha aqui a importância de ter o reconhecimento de ser um herdeiro de Deus, mediante as quais saberás usar esses tesouros em edificação e integridade. Se eu não sei que eu sou herdeiro de Deus, eu não vou nem saber usar as ferramentas que Ele me dá. Todos os dias, todos os dias. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. O que Joana de Ângeles está querendo dizer para nós? Nós temos a possibilidade de ter plenitude e abundância. É nosso direito e está à nossa disposição. Claro que se nós permanecemos na infância espiritual, não vamos poder usufruir, por não sabermos utilizar todos esses bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te, felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro de todos. Se nós somos herdeiros de Deus, é importante lembrar que nós também somos co-criadores com Ele. Deus é o Criador. E nós somos co-criadores menores. E isso significa que nós somos capazes de nos melhorarmos, de nos curarmos, de ressignificar os nossos sofrimentos, as nossas dores. E nos conectarmos a Ele nos traz harmonia e saúde, como a gente já estava falando. Mas essa conexão é importante que ela seja do coração, do sentimento. Ela não vai ser racionalizada, ela vai vir de dentro. Por que de dentro? Porque é de dentro que nós temos a nossa essência divina. Então, a gente precisa se encontrar com ela para poder, então, explorar melhor a nossa conexão com a essência de Deus. E é importante nós olharmos para dentro com urgência, porque o mundo lá fora tem nos cobrado olhar para fora. Olhar para o outro, para a rede social, para as séries, para os filmes, e nós esquecemos de olhar para dentro. Um bom exercício, por exemplo, para a gente se sentir mais conectado, é sentir a natureza, é nos sentir na natureza. Isso é um bom exercício de sentimento, de sentir a essência. Uma das coisas também muito importantes para a gente se conectar melhor com Deus é entender as leis de Deus. Entender como elas funcionam. Porque quando a gente entende a lei de Deus, nós vamos jogar para o nosso consciente aquilo que nós entendemos dessas leis, porque afinal de contas, se Deus criou as leis, a gente pode conhecer melhor Deus através delas. Porque toda vez que alguém faz uma obra, a gente conhece o autor pela sua obra. Então, se Deus deixou as suas leis, conhecê-las também vai fazer com que a gente conheça um pouco mais a Deus.
E assim sendo, trazendo isso para a consciência, fica muito mais fácil de lembrar. Só que se eu trago isso todos os dias, mais na memória, mais o meu cérebro vai conseguir utilizar essa informação. Estou olhando aqui um pouquinho, eu acho que não vai ter ninguém. Quem aqui se lembra da segunda lei de Newton? Ninguém levantou a mão. Por que não lembra? Provavelmente porque não tem nenhum professor de física aqui. Mas se tivesse algum professor de física que usasse isso todo dia, ele me responderia de forma automática. Não vou negar que eu também não lembro. Lembrei agora desse exemplo, mas eu também não lembro, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz essas leis morais para que a gente possa estudá-las, para que a gente possa entendê-las. Mas ele também diz que essas leis estão dentro de nós, dentro da nossa consciência. Então, essa é a importância de olharmos para dentro. E qual é a maior lei de Deus? É a lei de amor. E se a gente pode comparar Criador e criatura, e Deus fez a lei de amor, Deus é infinito amor e infinita misericórdia. E entender que Deus é amor é fundamental. Entender que Deus é essa energia. Porque muitas vezes a gente entende Deus como aquele velhinho de cabelo grisalho, sentado no trono, até mais cheinho, porque lá atrás, no nosso conceito lá atrás, ser mais gordinho era ter mais saúde, né? Mais sabedoria, cabelo grisalho. Então a gente tem naquele nosso imaginário essa visão de Deus. Mas Deus é muito mais que isso. Deus é infinita misericórdia e infinito amor. E é essencial que a gente cure e repense a imagem de Deus que nós temos em nós. Inclusive, curemos a ferida que nós temos com relação a esse nosso relacionamento com Deus. Porque é fácil a gente passar por uma experiência dolorosa e falar: por que, Deus? Você me abandonou, né? Então é importante a gente curar isso, porque essa ferida, esse afastamento, ele gera sofrimento. Porque funciona assim: todas as vezes que eu faço o afastamento de Deus, eu começo a não me sentir seguro. E não me sentindo seguro, eu vou tentar de todas as maneiras organizar a minha vida para que eu seja o mais estável possível, o mais invulnerável possível. E para isso eu vou tender a querer ter o controle de tudo que está na minha vida. Mas aí nós vamos querer ter controle de tudo sobre coisas que são transitórias. E é impossível nós termos controle sobre tudo. As coisas fogem aos nossos dedos. O tempo foge, o nosso trabalho pode fugir, os nossos filhos podem desencarnar mais cedo, os nossos companheiros podem ir embora. A gente não vai ter o controle de tudo sempre. E se eu, na busca de ter controle, não consigo, eu adoeço. E que movimento eu vou fazer? Eu vou fazer o movimento do casulo, onde eu vou me fechar para me proteger. E em me sentindo seguro, isso me leva a uma centralização que me leva ao egoísmo. E levando ao sentimento egoísta, posteriormente vem a culpa. Porque se centralizar e cultivar o sentimento de egoísmo numa forma de proteção é contrário à lei de Deus. E nós temos isso no consciente e imediatamente vem a culpa. E a culpa, a psicologia nos fala que é um dos grandes fatores de adoecimento que nós temos. É por isso que se desconectar de Deus nos adoece. Não é porque Deus vai fazer a gente ficar doente para a gente voltar para Ele. Ele nunca vai fazer isso. É porque nós vamos criar mecanismos
de adoecimento, porque estamos desconexos. E é interessante que quanto mais a gente se centraliza para ter autocontrole, para ter o controle de todas as situações, mais a gente perde oportunidades de ter outras experiências e de vivenciar coisas que estão prontas para serem vivenciadas, experiências de amor. E olha como o ciclo vai ficando vicioso e a gente adoece ainda mais. Porque quando a gente enxerga Deus como um ser punitivo ou um ser que fica dando recompensas para nós, a gente começa a agir como uma criança que tem um pai que briga muito, que quando ele comete um erro, o que ele vai fazer? Ele vai mentir, ele vai se esconder, ele vai colocar a culpa no outro. E se nós temos esse mesmo tipo de relação com Deus, quando nós erramos, nós vamos nos afastar dele. Quando era para fazer um movimento contrário. Mas ao mesmo tempo, quando eu sou uma criança e eu fiz alguma coisa de legal, eu vou correndo mostrar. E esperando uma recompensa. E nem sempre é assim que vai ser a resposta de Deus. E aí a gente vai se apartar tanto que esse Deus vai ser aquele Deus que uma vez por semana eu vou lá para conversar com ele. E só. E eu não coloco no meu dia a dia porque eu tenho vergonha. Porque eu tenho medo do olhar julgador desse Deus. Tem um livro chamado Curando Nossa Imagem de Deus. Esse livro é de três pessoas, onde eles são 3 irmãos alemães, e são 2 padres e uma freira. E eles contam que a visão deles anteriormente de Deus era um Deus punitivo, mesmo quando eles já estavam dentro da vida religiosa. E eles comentam que eles assemelhavam Deus a um personagem de um conto alemão chamado Tio Jorge. E esse personagem, esse conto, né, contava esse personagem que vivia sozinho numa casa. E aí então o pai de 2 crianças falaram para eles: vocês precisam visitar o tio Jorge, que mora sozinho, e vocês vão visitá-lo uma vez na semana. Então as crianças foram lá conhecer esse tio Jorge. O tio Jorge era, né, uma pessoa mais velha, muito bonachão, recebeu as crianças com muita alegria, foi uma tarde boa. Mas aí, antes de ir embora, ele chama as crianças, leva até o porão e mostra uma fornalha que estava ativa e estava muito quente. E ele fala para as crianças: é aqui que ficam as crianças que não vêm me visitar uma vez por semana. Então, elas foram embora com seus pais e seus pais, né, de forma amorosa. E então vocês vão amar o tio Jorge de pleno coração? E as crianças, temendo aquele monstro, disseram sim. E essa era a visão que esses 3 religiosos tinham desse Deus. Até que em um dado momento, um desses padres recebe a visita de uma mãe. Essa mãe, ela estava muito angustiada, porque o seu filho havia tentado suicídio. Ele era usuário de drogas e havia tentado suicídio. E no pensamento religioso dela, o filho dela iria para o inferno. E ela queria uma opinião desse padre. Né? Padre, o que vai acontecer com meu filho? E ele até pensou, vai mesmo, né? Porque pelo que a gente conhece, pelo nosso conhecimento, acho que vai mesmo. Mas ele, entendendo que não era o momento de se falar aquilo com ela, ele começa a jogar e devolver pergunta para ela. E ele leva ela em um estado de transe, quase de hipnose, para que ela visualizasse o filho dela.
visualizasse ela, o filho dela e Deus. Então ele pergunta: como está seu filho? E ela responde: está envergonhado, ferido, doído, de cabeça baixa. E então o padre pergunta: e o que você quer fazer? Eu quero abraçá-lo, responde ela. Quero aconchegar meu filho. Ele sofre e eu quero acolhê-lo nos meus braços. Então, o padre pergunta: e Deus? O que ele faz? O que ele está dizendo? E a mãe responde: ele vem até nós, nos abraça e chora junto. Nesse momento, o padre se dá conta de que é impossível que o amor de Deus seja menor que o amor dessa mãe. E ali foi o momento onde ele reduz aquela imagem que ele tem daquele Deus punitivo e começa a fazer a cura para ter uma visão de um Deus de amor. E para que nós curemos essa nossa visão, além de adentrarmos, nós precisamos estudar, como nós dissemos antes, e Jesus é o nosso irmão maior que desceu até a terra para nos ensinar que Deus é infinito amor, infinita bondade e que Deus é o amor incondicional para com todos nós. Lembrando que o Evangelho do Cristo não é um código de conduta. O Evangelho do Cristo é receituário para a nossa saúde mental, espiritual e emocional. Quando a gente imagina Deus com esse amor, façam um exercício em casa quando vocês chegarem. Lembrem-se de uma situação onde vocês estavam muito angustiados e alguém pôde consolar vocês, ou com uma palavra, um abraço. Vocês receberam um gesto de amor. Quando vocês se lembrarem desse gesto de amor, lembrem-se de que o amor de Deus é infinitamente maior do que essa sensação que vocês receberam. Isso é só para a gente tentar dimensionar o que é esse amor. E é importante também que nós, nesse movimento, caminhemos com humildade e gratidão. No reconhecimento da grandeza de Deus e reconhecimento da nossa pequenez. Porque se eu não preciso estar no controle de tudo, a vida fica muito mais leve, porque eu tenho um Pai amoroso que está gerenciando a minha vida. E a gratidão e a humildade, elas têm um papel fundamental na nossa relação com Deus. E a gente precisa cultivar isso. Porque quando a criatura se submete à grandeza de Deus, pouco a pouco ela vai aprendendo a acolher e receber em si a grandeza da vida, que é o dom inesgotável para cada ser. A gratidão é o reconhecimento da grandeza da vida, disponibilizada ao ser, e ela basta por si mesma, não precisa de mais nada. Já a humildade, essa postura ela nos diz: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, porque o Senhor é grande e eu sou pequeno, porque você é fonte e eu sou colheita, porque você é origem e eu sou construção, porque você é essência e eu sou espelho. Eu comecei contando uma história para vocês, mas eu não contei o final dessa história. Aquele nosso ancião, aquele nosso missionário, então, estava embaixo da árvore, nem conseguiu descansar direito pela chuva, estava molhado, mas ele escutou uns barulhos ao longe. Ficou atento, mas ficou
esperando o sol amanhecer para poder sair do lugarzinho que ele tinha achado para ficar. E quando ele se levanta, quando ele vai caminhar, ele acha uns camponeses aflitos, porque aquele casebre que não lhe deram asilo havia sido assaltado, e todos os moradores do casebre haviam sido assassinados. E aí ele se deu conta do cuidado divino, porque se ele estivesse no casebre, teria acontecido a mesma coisa. E muito provavelmente o cachorro que latia também chamaria a atenção dos ladrões para a localização dele. E ele descobre ainda que o caminho que ele havia tomado para o vilarejo, que ele estava se direcionando, estava errado. Então ele tem que fazer o caminho de volta. E nesse caminho de volta, ele se depara com a árvore partida ao meio, e um menino que passava ali por perto disse: essa árvore, ela era um covil de lobos. E aí, novamente, ele se lembra da proteção divina. E aquela ponte, ele descobriu com os fazendeiros que, além da ponte, apesar daquela imagem linda, aquilo era um pântano e que muitos viajores desprevenidos haviam sucumbido ali. E já que ele havia tido tanto livramento, ele resolve ir lá procurar aquela caverna em que ele ia se esconder, que ele ia se abrigar. E ele descobre que lá era um ninho de cobras, de serpentes venenosas. E aí então ele agradece. Agradece pelas bênçãos recebidas e pelo cuidado e o carinho que o pai teve para com ele. Emmanuel nos diz no livro Fonte Viva: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Não existe barreira entre as nossas necessidades e o que Deus pode fazer por nós. Esses dias, conversando com meu esposo, nós conversamos o que é permitido pedir, qual é o limite de pedir ou não pedir, será que as bobagens do dia a dia a gente deve pedir? Porque às vezes a gente escuta, não, Deus é muito ocupado. A leitura inicial dizia, Deus é teu amigo e nunca se cansa. E Ele está aqui para tudo. E muitas vezes antes de eu ter pedido, Ele já resolveu. Ele já resolveu. E claro que o fato de eu pedir ajuda para as pequenas coisas do meu dia a dia não me livra da responsabilidade de fazê-las, mas inclusive clareia a minha mente, me ajuda a tomar melhores decisões. E nós não podemos esquecer, no livro, uma parte dessa palestra foi feita em cima desse livro, Alto Amor. Dias da Cruz, que é um espírito que ajuda a escrever esse livro, ele diz: todo ser humano é digno de ser amado, não porque mereça, mas porque existe. Inclusive nós. E Deus tem tanto a nos ofertar, e Ele oferece todos os dias, que Ele é um banquete no meio da escassez. Que é como se nós estivéssemos num deserto, e Deus está lá para nos ofertar água. Mas eu tenho uma triste notícia para dar. Deus não vai até nós. Nós precisamos ir até Ele para buscar essa água, e Ele também não dá o recipiente. Então nós é que vamos escolher o recipiente que nós vamos absorver essas bênçãos para matar a nossa sede. E aí vai de nós. Com que recipiente que eu vou? Eu vou com um balde? Ou eu vou com um copinho de café? Qual vai ser o recipiente que eu vou escolher? Porque quando eu não faço esse movimento de escolher, de repente, até um caminhão-pipa, qual é o problema de ir lá buscar água com um caminhão-pipa? Se eu não fizer esse movimento, eu me revolto com a vida. Eu vou querer exigir do outro, eu vou querer exigir de uma situação que as coisas se ajeitem para mim.
mas é eu que não peguei o recipiente certo. E aí eu olho o outro, nossa, o outro não está com sede, olha que beleza, ele está até tomando banho, nesse calor, se refrescando. E eu aqui, mas foi você que escolheu só o copinho. Então, fica a nossa pergunta, a gente vai de tonel, vai de caminhão-pipa, de copinho de café? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos. Obrigada. Agradecemos a Camila pelas reflexões tão lindas trazidas nesta noite. E, se alguém não sabe, nós temos a nossa transmissão no nosso canal, também no YouTube do SEON. E certamente eu irei assistir, porque tem muitos ensinamentos, muito bom. E agora os médiuns já estão indo, se preparando para a segunda parte, que é a fluidoterapia, o passe. Mas eu convido a todos para, nesse momento, os que assim desejarem, cerrarem seus olhos e vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos a esse Deus maravilhoso que está sempre com os braços abertos, nos esperando quando nós, por qualquer razão, nos afastemos dele. Em todos os momentos, ele está ali para nos dar harmonia, felicidade, abrandar as nossas trajetórias, às vezes infelizes, os nossos percalços, as nossas feridas. Mas nós, muitas vezes, somos renitentes. Senhor, pedimos perdão por nossos atos, pedimos perdão por todas as vezes que nos afastemos do Senhor. Pedimos especialmente, Pai amado, nessa noite, por cada um que veio aqui na palestra, quem está em casa também, que possam receber as suas bênçãos, a sua cura, a sua misericórdia, tanto para nós quanto para os nossos familiares, Senhor. Obrigada, Pai amado, por esta casa que nos instrui, que tem tantos esclarecimentos para as nossas vidas. Obrigada, Pai, e permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. Então, nós vamos agora ter a fluidoterapia, que é o passe, a imposição de mãos, e depois tem a água fluidificada também, que fica ali no fundo. Sintam-se à vontade para estar bebendo água fluidificada. E nós agradecemos a todos por terem vindo aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Reunião como essa nós temos às terças-feiras também, 20 horas, terças e sextas. São muito bem-vindos. Tá? Então, um bom retorno aos seus lares e até logo.